Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre abordagem fisioterapêutica na criança com Covid-19 nos 3 níveis de atenção. Eu sou a Adriana Faisal, sou fisioterapeuta, atualmente trabalho na Clínica Escola de Fisioterapia da UFBA e no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, no setor de pediatria. Sou mestre e doutoranda em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia. Pois bem, vamos iniciar a nossa discussão aqui sobre a abordagem fisioterapêutica da criança com Covid-19 na atenção primária. Mas antes, nós vamos falar um pouco aqui de alguns aspectos fundamentais da Covid na pediatria. As crianças, em geral, são menos afetadas do que os adultos. E há um baixo percentual de sintomas reportados com hipoxemia e dispneia. Poucas crianças vão evoluir para um quadro mais grave, com síndrome de desconforto respiratório agudo e disfunção de múltiplos órgãos. O que tem sido visto nas publicações recentemente, que temos lido a respeito dos pacientes que evoluem com maior gravidade, são exatamente os subgrupos que já têm comorbidades prévias, tal qual os adultos, e também crianças com idade inferior a 1 ano. Não há relatos apenas de gravidade nessa população. Há crianças maiores, adolescentes também que tiveram complicações, mas um maior percentual nessa população que eu acabei de comentar. As crianças têm uma maior transmissão viral comunitária e maior envolvimento do trato respiratório inferior. No entanto, o que a literatura coloca é que o sistema imunológico em desenvolvimento poderia implicar em diferente resposta imunológica frente à exposição ao SARS-CoV-2. Também relatando que a imaturidade da enzima conversora da angiotensina poderia também explicar uma menor sensibilidade das crianças ao vírus. Pois bem, em relação à patogênese da Covid-19, nós temos 3 estágios reportados pela literatura. O estágio 1 é da infecção precoce. Nesse momento, a criança vai se apresentar assintomática. O SARS-CoV vai se ligar às células epiteliais na cavidade nasal e vai se iniciar então a replicação. Passando para o estágio 2, a fase pulmonar, nós observamos a propagação e migração através das vias aéreas de condução, com a presença já de sintomas. E então é deflagrada uma resposta inflamatória, cujo nível de citocinas é que vai definir o curso clínico da doença. E passando ao estágio 3, que é a fase da hiperinflamação, nesse momento já se observa hipóxia, infiltrados com um padrão de vidro fosco e o paciente vai evoluindo para um quadro de maior gravidade com síndrome de desconforto respiratório agudo. Nesse momento, o vírus ele se propaga pelos pneumócitos tipo 2, a inativação do surfactante com todo aquele ciclo, aquela cadeia inflamatória que nós já bem conhecemos. Pois bem, quanto à classificação de gravidade, nós temos um paciente assintomático, o paciente leve, o paciente moderado, grave e o paciente crítico. Então, como é que se apresentam cada um aí desses perfis? O paciente assintomático, ele não tem quaisquer sintomas ou sinais clínicos. O raio-x de tórax é normal e ele apresenta o RT-PCR positivo. O paciente que tem um quadro leve, ele já tem sintomas de infecção do trato respiratório superior, ele tem febre e ele tem mialgia e fadiga, também sintomas digestivos. O paciente que tem um quadro moderado, ele já evolui com pneumonia, uma tosse que era seca e pode evoluir para uma tosse produtiva, a ausculta pulmonar pode estar alterada, esse paciente tem hipoxemia e já se observa na TC de tórax lesões do parênquima pulmonar. O paciente grave, ele já tem sintomas respiratórios precoces com febre e tosse e vai progredir ao longo de uma semana. Esse paciente vai apresentar dispneia e cianose com saturação abaixo de 92%. E o paciente crítico é aquele que evolui para a progressão rápida para síndrome de desconforto respiratório agudo ou para falência respiratória, entra em choque ou disfunção de coagulação também e pode apresentar encefalopatia e lesão miocárdica e renal. Na atenção básica, nós vamos nos dirigir para o paciente assintomático e o paciente com quadro leve. Os pacientes que cursam com maior gravidade, eles vão necessitar de um suporte mais avançado, com tecnologias mais duras na média e alta complexidade. Pois bem, falando especificamente da atenção básica,
onde nós temos o uso de ferramentas de baixa densidade tecnológica, mas de alta complexidade, nós temos um escopo de ação do profissional fisioterapeuta que se dirige a um tripé: ao acolhimento deste usuário, ao tratamento com as suas intervenções terapêuticas e também o encaminhamento para atenção especializada quando ele julgar necessário, seja aquele paciente que teve um diagnóstico recentemente da COVID ou aquele paciente pós-COVID. Nós temos também uma importante ação na atenção básica de monitoramento dos grupos de risco, em protocolos já previamente estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A recomendação é que esses pacientes sejam vigiados e monitorados a cada 24 horas, pertencendo a esses grupos de risco, então doenças pré-existentes, pacientes com algumas outras afecções mais críticas, pacientes que têm doenças neuromusculares, fibrose cística, pacientes com outras neuropatias mais complexas, enfim. E esse paciente então vai receber também, como eu falei anteriormente, o acolhimento e assistência pós-hospitalização decorrente da Covid-19. Quais são então as ferramentas que dispomos na atenção básica? O teleatendimento em saúde, embora seja uma ferramenta muito antiga, datada de mais de 100 anos, tem sido realmente, nesse cenário, um recurso muito útil e que tem se disseminado ao longo, né, de todo o mundo, não só aqui no nosso contexto de Brasil. Lembrando que, com a pandemia declarada, o COFITO ele trouxe essa resolução em 20 de março, onde ele trata da teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria. E esse cenário nos traz muitas oportunidades, sem dúvida, de alcançar vários pacientes, vários usuários do SUS, mas também muitos desafios. Muitas publicações elas têm surgido em torno de teleatendimento, das oportunidades, dos preceitos, do que seria importante, das dificuldades. E existem hoje muitas diretrizes também direcionadas para o monitoramento de pacientes com doenças neuromusculares, doenças raras e neoplasias. No dia que nós iniciamos nosso curso, 13 de julho, esse ponto de vista foi publicado na JAMA Pediatrics, e este autor faz uma reflexão muito interessante sobre a potência que é o teleatendimento em saúde. Este recurso ele envolve ao usuário uma menor exposição, porque ele está na sua residência. Isso é fantástico. Há uma facilidade de acesso com o advento da internet. Os nossos usuários, a maioria deles tem acesso aos smartphones ou computadores. Também implica em menor custo e, em muitos casos, também uma maior adesão. Então, essa é talvez uma das maiores possibilidades que nós tenhamos nesse momento, essa ferramenta que tem sido muito utilizada por todos nós, profissionais e usuários do Sistema Único de Saúde. Em relação particularmente à fisioterapia, o teleatendimento é uma possibilidade enquanto monitoramento, intervenção. E o ano passado, a Confederação Mundial de Fisioterapia lançou este statement, onde eles colocam as vantagens da prática digital, as atuais limitações, as bases das evidências atuais, quais são os instrumentos regulatórios e as implicações em educação para o profissional em formação nas universidades. Eu os convido a ler, é um documento de extremo valor e muito esclarecedor. Ainda em relação a ferramentas disponíveis na atenção básica, eu chamo a atenção das práticas integrativas e complementares em saúde. Vejam, as práticas elas não vão curar a COVID, elas vão dar o suporte, são ferramentas que nos permitem abordar o paciente, né, na sua múltipla dimensão de saúde. E aí a Fiocruz ela tem esse Observa Pix, onde traz algumas publicações periódicas e trouxe, inclusive, eu trago aqui para vocês observarem as práticas integrativas na pandemia de Covid-19. Saíram, inclusive, algumas recomendações do Conselho Nacional de Saúde, informando que, assim, as práticas elas não vão curar, elas vão dar suporte, trazer bem-estar. Então, isso tem que ficar muito claro. Então, propor meditação, yoga, dentre outras práticas, pode ser extremamente benéfico, promovendo o bem-estar psicossocial do paciente, da sua família. Pois bem, e uma outra ferramenta que nós precisamos lançar mão, não só nesse cenário da Covid, não só no nível da atenção básica, é a educação em saúde. E uma outra sugestão que eu deixo aqui para vocês, aqui abaixo está o link
é desse material educativo, livros de atividades para crianças na quarentena. São livros que contêm uma série de atividades, orientações relacionadas à alimentação, jogos, histórias, e a gente precisa, de fato, incluir essas atividades, essas práticas no nosso fazer diário. Bom, em relação à educação e saúde, eu também gostaria de sugerir esse livro. Vocês encontram na página da OMS. É um livro muito interessante que trata exatamente do enfrentamento da criança no cenário da Covid. É uma ótima leitura e vocês podem acessar facilmente na internet. Dando sequência da abordagem fisioterapêutica na criança com Covid, na alta complexidade, nós vamos pensar num cenário em que a Covid tem um amplo espectro de apresentação clínica. Então, a gente tem uma criança que é assintomática, a gente pode ter crianças com síndrome gripal e a gente pode ter aquela criança que evolui com maior gravidade para síndrome respiratória aguda grave. Hoje, qualquer criança que chega à unidade hospitalar com sinais de obstrução, ou febre, tossindo, ela vai ser tratada como um caso suspeito. Mas esse paciente que tem a síndrome respiratória aguda grave, esse demanda de nós muita atenção e muito cuidado. Sobretudo, não que os demais não precisem, mas esse paciente que evolui com insuficiência, que está com um quadro mais grave de insuficiência respiratória, que vai demandar da tecnologia pesada, da tecnologia dura e de uma alta qualificação dos profissionais envolvidos na assistência. Pois bem, o Ministério da Saúde lançou este fluxo de manejo clínico de pacientes pediátricos na atenção especializada, que é muito claro, muito objetivo, no qual ele traz os pacientes com sinais de gravidade. Então, quais são os sinais que a gente vai observar? O paciente tem dispneia, tem desconforto com tiragem, aleteio nasal, o paciente está com queda de saturação abaixo de 95, esse paciente tem palidez, hipoatividade, enfim. Se esse paciente não tem, ele vai ficar em isolamento domiciliar, sob monitoramento, cuidados ali da atenção básica. Mas se esse paciente evolui com esses sinais, ele é um paciente com forte indicativo de síndrome respiratória aguda grave e esse paciente vai precisar de um cuidado ainda mais intensivo. Se esse paciente evoluir com choque, disfunção de outros órgãos, insuficiência respiratória e instabilidade hemodinâmica, ele vai ser regulado para um leito de terapia intensiva. Caso não, esse paciente vai receber oxigenoterapia, hidratação, vai receber os exames complementares e ficar sob vigilância, ok? No entanto, numa situação de piora, esse paciente, como eu falei há pouco, vai para a unidade de terapia intensiva, onde vai receber todos os cuidados necessários para o seu atendimento. Bom, uma outra publicação que também foi produzida pelo Ministério, que traz um outro fluxograma semelhante, que eu trago aqui para compartilhar com vocês, é o fluxograma de considerações especiais para crianças de até 12 anos, no qual ele aborda que a presença de sintomas gripais associados à saturação abaixo de 93, ou taquipneia, ou tiragem, ou alteração de ausculta, requer que esse paciente seja submetido à avaliação laboratorial e radiológica. Caso não, considera-se um caso leve, esse paciente vai ficar sob vigilância 24 horas, se for uma criança que já tem uma condição prévia existente, ou 48 horas nos casos mais leves. Uma vez que esse paciente tenha alteração, mantenha-se taquipneico, esse paciente está com desconforto respiratório, esse paciente está desidratado, tem dificuldade para se alimentar, esse paciente ele vai ser classificado como grave. Na classificação de risco, ele já vai para o leito de terapia intensiva. Caso não, esse paciente ele vai ficar em leito clínico sob vigilância e monitoramento. No manejo do paciente pediátrico com potencial de gravidade, é muito importante a avaliação sistemática, para que a gente identifique precocemente e intervenha imediatamente. Não podemos perder tempo e precisamos fazer a monitoração adequada. O paciente pediátrico ele dá sinais clássicos de insuficiência respiratória e ou choque associado. Então, esse paciente ele pode ter alterações de frequência cardíaca e respiratória, aumento do trabalho respiratório com gemido expiratório, que é um sinal muito característico onde o paciente tenta aumentar sua capacidade residual funcional, e a gente que trabalha com pediatria frequentemente vê esse sinal. O paciente pode ter alteração sensorial, apresentar cianose periférica e também central, palidez, queda de saturação abaixo de 94%,
e também um mosqueamento da pele com os fluxos periféricos bem reduzidos ou até ausentes. Chama a atenção, colegas, a frequência respiratória de referência. É importante nós sabermos que, em função das diferenças anatomofuncionais, as crianças terão diferentes valores, alvos de frequência respiratória. Então, para a criança acima de 5 anos, uma frequência acima de 30 nos chama a atenção. Mas se a gente for considerar um RN, um lactente abaixo de 2 meses, seria acima de 60, entre 2 e 2 meses acima de 50, e entre 1 e 5 anos, uma frequência respiratória acima de 40 incursões por minuto. Então, essa criança evoluiu com gravidade, com escolete de exames laboratoriais, radiológicos e, em geral, esse é o padrão que nós vemos: a criança com infiltrados, padrão de vidro fosco. Muitas crianças também têm alterações mais periféricas, mas algumas também apresentam diferentes padrões em termos de acometimento de parênquima, mas, no geral, esse é o padrão mais característico, com infiltrado em vidro fosco e esse padrão de vidro fosco, e infiltrados bilaterais. Pois bem, gostaria de chamar a atenção de vocês a respeito da síndrome inflamatória multissistêmica em crianças. Esse foi um trabalho publicado recentemente, e aí, antes de passar a imagem, lá, bem interessante esse infográfico, observe nesse box aqui que o CDC ele delimita muito claramente os critérios para que sejam diagnosticados de maneira muito precisa e precoce a síndrome inflamatória multissistêmica em crianças. Em geral, são indivíduos com idade inferior a 21 anos, e os critérios diagnósticos estabelecidos seriam aquele indivíduo que apresentou 24 horas histórias de hipertermia subjetiva ou objetiva com febre acima de 38 graus Celsius, um paciente com doença severa que necessitou de hospitalização, envolvimento de 2 ou mais órgãos e sistemas, evidência laboratorial de inflamação, então elevação de PCR, da velocidade de hemossedimentação, alteração do dedímero, também evidência laboratorial ou epidemiológica da infecção pelo SARS-CoV-2, que seria o RT-PCR ou a sorologia, e a existência de exposição à Covid-19 dentro de 4 semanas anterior a esses sintomas, também considerando o afastamento de outros possíveis diagnósticos. Esse infográfico é bem interessante, porque ele mostra quais são os sinais bem característicos e sintomas que a criança apresentaria. Essa criança, ela pode apresentar febre, mialgia, com linfadenopatia, estomatite, edema de extremidades, eritema, descamação da pele, dor de cabeça, letargia, alterações laboratoriais, miocardite com mitrotroponina, pode apresentar taquicardia, hipoperfusão, hipoxemia, infiltrados pulmonares, dor torácica, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, trombocitopenia e até mesmo alteração da função renal. Então, como o próprio nome diz, é multissistêmica. E observem que na patogênese há uma ampla variedade aqui de resposta, e nós percebemos que no primeiro estágio a criança está sintomática com sintomas leves, mas ela já inalou a colonização nasofaríngea do vírus, e aí com a deflagração da resposta inflamatória, essa criança, dependendo inclusive da sua resposta imune, da sua predisposição genética, ela pode evoluir numa condição de maior gravidade, que eles chamam de uma fase tardia, como tem aí, esse delay de resposta. E essa criança, numa fase mais avançada, considerada o estágio 3, ela tem sinais de irritação meníngea, tem edema pulmonar com consolidações e atelectasia, inflamação de mucosa, pode apresentar choque, disfunção ventricular, aneurisma coronariano, alterações hepáticas, alterações, manchas na pele, alterações na função renal e até também na função intestinal, ascite, colite. Então, é uma condição extremamente grave e complexa que pode aparecer tardiamente. E então, como nos deparamos com crianças tão graves e como que nós vamos intervir? É importante nós pensarmos que nunca, como fisioterapeutas, atuamos sozinhos. Essa engrenagem precisa funcionar de maneira muito harmônica e integrada.
fisioterapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas, assistentes sociais, todos são importantes para o manejo adequado do paciente crítico. Em termos de cuidados, propomos aqui um raciocínio que a gente vai pensar do paciente que evolui com menor gravidade para maior gravidade. Então, se nós formos administrar a oxigenoterapia para esse paciente, nós vamos evitar usar a umidificação, para a gente diminuir a chance, né, de dispersão de aerosol, como está bem documentado. Nós vamos ofertar oxigênio suplementar para aqueles pacientes que têm uma saturação abaixo de 94% ou menor que 20% do seu basal. Por quê? Porque a gente pode atender um paciente pneumopata crônico, cardiopata, um paciente neuropata que já tem uma saturação mais baixa, então precisamos ter esse baseline do paciente para a gente intervir de maneira adequada. Quais são os dispositivos que nós temos para a oferta do oxigênio? Ou catéter nasal, com oferta até 4 litros, ou máscara não reinalante com bolsa reservatória, quando desejamos um FO2 acima de 45%. Essa é a equação que nós temos aqui para calcular a FO2 que estamos ofertando com catéter nasal. E este aqui é o catéter nasal tipo óculos, que é bem confortável. Temos o catéter nasofaríngeo, que hoje a gente pouco usa, na minha prática a gente tem usado muito no hospital o catéter nasal. E temos aqui a máscara não reinalante com bolsa reservatória. A Venturi, ela tem sido desaconselhada pela chance maior de dispersão de aerosol. Em relação ao suporte ventilatório não invasivo, muitos falam, não pode se utilizar no paciente, mas assim, os algoritmos eles têm trazido o suporte ventilatório não invasivo como uma possibilidade, desde que com os devidos cuidados, como a sala de pressão negativa, o uso das interfaces adequadas, e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Em relação ao suporte ventilatório não invasivo, ele é indicado para pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica aguda, que é refratária à terapia com O2 convencional. E quais são os cuidados necessários para o manejo da VNI? Usar o ventilador com circuito duplo, inserir os filtros nos dois ramos, o filtro trocador de calor e umidade, o HME, no ramo inspiratório, e o filtro de alta eficiência na separação de partículas, que é o EPA, no ramo expiratório. Se o paciente não melhora após 60 minutos de VNI, nós não vamos postergar a intubação desse paciente junto com a equipe médica. A meta é atingir uma saturação de 92 e 97 com FI abaixo de 60%. Se o paciente tem falha nessa resposta, está indicada a intubação orotraqueal, de acordo com as recomendações atuais. Quanto às interfaces, vejam que interessante. Essa publicação foi do CHEST, em 2015, onde ele se reportava na ocasião a epidemia do SARS-CoV-1 e do MERS. E aí esses autores fizeram uma análise quanto à dispersão de aerosóis usando o helmet e usando a full face. Eles observaram que de fato o helmet ele tinha uma segurança maior para esse tipo de intervenção, e hoje nem todos os serviços dispõem de fato desse recurso. Isso de fato inviabiliza. Se nós não temos uma sala com pressão negativa e não temos os dispositivos adequados, nós traremos uma vulnerabilidade em relação à dispersão de aerosóis. Mas é importante retratar que esses são recursos importantes dentro da assistência de alta complexidade. Eu gostaria também de falar um pouco sobre algumas considerações do uso da VNI em pacientes que fazem continuamente a utilização deste instrumento. Temos pacientes com doenças crônicas pré-existentes que vão precisar utilizar, mas alguns cuidados têm sido recomendados. Em relação às máscaras, é recomendado que se utilize a máscara não ventilada e que se use o filtro HME entre a máscara e a porta exalatória externa. Vou mostrar aqui uma gravura para vocês. E é importante que se troque a interface nasal, que em geral os pacientes utilizam, por máscaras faciais não ventiladas. Cuidados com o ventilador em relação ao tipo de filtro. Observem essa imagem, nós temos aqui no ramo respiratório o filtro antibacteriano e aqui proximamente o filtro HME. Se for o ramo único, aí o filtro antibacteriano vai ficar nessa porção distal e proximamente o filtro HME. E aqui uma outra condição em relação à utilização do filtro. Pois bem, considerando que essa criança pode evoluir com a maior gravidade, com falha
frente à utilização de suporte ventilatório invasivo, ou aquela criança, inclusive, que submeteu-se à oxigenoterapia e evoluiu com maior gravidade, essa criança vai precisar de intubação orotraqueal e de suporte ventilatório invasivo. Esse trabalho, eu sugiro que vocês façam a leitura, mas vou apresentar uma síntese. Ele traz as recomendações práticas para o manejo de crianças com suspeita ou confirmação de Covid-19, e esse outro trabalho, que é um pouco mais antigo, que fala das recomendações para a ventilação mecânica em crianças criticamente doentes. Eles trazem informações muito úteis para a nossa prática profissional. Eles chamam a atenção sobre o risco de evolução para SDRA. O paciente que apresenta, ao longo do seu internamento, novos infiltrados compatíveis com lesão pulmonar aguda, que necessitam de oxigênio para manter saturação acima de 88, que tem um índice de oxigenação abaixo de 4 e índice de saturação abaixo de 5, é um paciente que precisa estar sob forte vigilância, porque é um risco muito grande de gravidade. E aí, lembro a vocês esse material que foi da Sociedade Brasileira de Pediatria, que escalona aqui os níveis de hipoxemia leve até hipoxemia grave baseado no índice de saturação, baseado na relação PO2-FO2. Então vejam que a gente tem que ser muito detalhista e muito atento, nós precisamos ter muita atenção por conta do potencial de gravidade desses pacientes frente a uma infecção que é, de fato, né, com potencial de gravidade, de complexidade. E aí esse infográfico que foi produzido, eu achei realmente muito interessante e sugiro que até vocês possam imprimi-los, plastificá-los, enfim, ou deixar no seu desktop no computador para usarem no seu serviço, porque ele de uma maneira muito clara, ele coloca aqui em escalonamento por cor a gravidade do paciente. Vejam, PARS, né, que é SDRA em pediatria, ela foi considerada aqui desde o paciente com risco até o paciente que evolui para uma condição grave. E aí, se o paciente tem uma PO2-FO2 maior que 300, por exemplo, nesse contexto, esse paciente pode ser submetido ao suporte ventilatório não invasivo até o high flow, que eu não falei aqui, inclusive, os trabalhos têm sido confundentes, se fala assim da possibilidade de utilizar a VNI, catéter de alto fluxo, mas nossa realidade nós não temos, né? Aqui não tem sido possível utilizar no nosso contexto, aqui ainda no nosso cenário atual. No entanto, é uma possibilidade, embora se tenha discutido também que, dada a escassez do próprio oxigênio, muitos serviços não têm utilizado. Enfim, é o que está sendo reportado. A minha prática não é eu não tenho prática com catéter nasal de alto fluxo, mas se nós pensarmos nesse paciente que vai evoluir para um quadro mais leve, com a relação de PO2 e FO2, ainda está aqui na faixa amarela que vai precisar desse suporte, a gente vai ter como alvo uma saturação entre 92 e 97, com FO2 abaixo de 60%. Quando esse paciente ele chega num grau de maior complexidade, com a PO2 e FO2 de 100 a 200, esse paciente vai sim necessitar de intubação orotraqueal. E aí o manejo desse paciente, ele é realmente dependente de uma tecnologia de alta complexidade, que considera inclusive o uso de circulação extracorpórea, ventilação de alta frequência, até o uso de óxido nítrico. Mas particularmente falando da ventilação desse paciente, é importante nós relembrarmos os nossos alvos, que são o paciente intubado, que está intubado com cânula com CAF. Ele vai manter uma saturação alvo de 92 a 97, e ele considera que na doença severa o mínimo seja 88, com FO2 abaixo de 60%, com o pH acima de 7,2. Em relação aos parâmetros ventilatórios, o que a gente vai estabelecer? Então, a recomendação é que haja um volume de 5 a 7 ml por quilo de peso, que a gente tenha bastante cuidado com a driving pressure, que seja mantida abaixo de 15 centímetros de água, com a PIP, ou PEP, né, como muitos chamam, mais ou menos de 10 centímetros de água, ou maior, dependendo da severidade da doença, limitando a pressão de platô abaixo de 28 a 32 centímetros de água. Então, extremamente claro esse algoritmo. Ele também considera a posição prona para alguns pacientes que têm maior gravidade, hipoxemia, mas é importante a gente atentar a esses parâmetros e aos nossos alvos em termos de marcadores funcionais.
Bem, em relação ao suporte ventilatório invasivo, as recomendações são semelhantes aos demais pacientes, então usar o filtro HME e EPA. Observem, essas imagens são bem claras. Aqui no caso do RM, utiliza o umidificador aquecido e vocês vão utilizar o filtro EPA no ramo respiratório. E no paciente pediátrico, ventilação mecânica invasiva, o filtro EPA e após o Y, o filtro HME. Pois bem, pessoal, e quanto ao desmame, como proceder? São necessários critérios. Claro que o paciente precisa estar estável clinicamente, adequadamente nutrido, com o drive ventilatório preservado e alguns parâmetros que devem ser observados. Parâmetros mínimos. Então, o paciente tem que estar com a PIP abaixo de 8, usando a FO2 abaixo de 40 a 50%, com pressão de pico que seja inferior a 30 centímetros de água, uma frequência programada abaixo de 15 para crianças menores e abaixo de 10 para crianças maiores. E quais são as estratégias? O teste de respiração espontânea tem sido apontado como um recurso, pode ser feito com CPAP de 5 centímetros de água ou em PSV, nesse caso usando uma pressão de suporte de 8 a 10 centímetros de água, por um período de 30 minutos a 2 horas. Não podemos usar o tubo T, por conta da questão do aerosol, da dispersão de aerosol. E lembrar que apenas o teste de respiração espontânea não é suficiente para detectar todas as crianças com risco de falha de extubação. Pois bem, queria aqui também abrir esse espaço que a gente está tendo discussão para falar um pouco da parada cardiorrespiratória na criança no contexto da Covid-19. Esse foi um guia para o suporte básico e avançado de vida em adultos, crianças e neonatos com suspeita ou confirmação de Covid-19, publicado este ano. E as orientações, elas têm poucos ajustes, considerando a alta transmissibilidade do SARS-CoV-2, mas é importante que no cenário onde nós vamos oferecer o suporte básico de vida, nós vejamos, como sempre, de costume, a segurança da cena. Então, você precisa estar com o seu equipamento de proteção individual e a necessidade de ter pessoas que vão oferecer assistência qualificada. Muitas vezes, no cenário de parada, muitas pessoas se envolvem e a gente não consegue organizar aquele procedimento de maneira assertiva. Então, é importante ver a cena. Se você vê que a vítima está irresponsiva, você vai prontamente buscar ajuda. Então, o profissional que está ali primeiro com a vítima vai iniciar o processo, enquanto o segundo vai buscar auxílio e o DEA, o desfibrilador externo automático. Se você olha para essa criança e não vê respiração, ou ela apenas está gaseando, você vai checar, claro, simultaneamente o pulso e observá-lo nesses 10 segundos. O paciente não está respirando normalmente, mas tem pulso, você vai iniciar a ventilação com a bolsa, válvula, máscara. Mas lembre-se, sempre é necessário, olhe o filtro tem que estar entre a bolsa, a válvula, máscara e entre a bolsa e a máscara. E exatamente a necessidade de uma máscara adequada e com vedamento adequado para que não haja dispersão de aerosol, ok? Esse paciente vai ser ventilado com uma ventilação a cada 3 a 5 segundos, ou aproximadamente 12 a 20 respirações por minuto, ok? Se você percebe que esse paciente ele não tem pulso, aí você vai começar as compressões. É sempre importante, pessoal, a gente observar esse paciente com muita cautela, O paciente pediátrico, ele muitas vezes, ele vai parar por hipoxemia e a gente precisa intervir de maneira rápida. Quando eu estou sozinha, a minha intervenção vai ser na proporção de 30 compressões para 2 respirações. No momento que eu estou com aquele paciente sozinha, eu vou utilizar a bolsa, a válvula, a máscara com filtro e fazer o adequado posicionamento para evitar o escape. Chegando o segundo profissional, a gente vai mudar a nossa relação de 15 compressões para 12 respirações, ok? E aí vamos observar se o ritmo é chocado ou não chocado para que seja feito o uso do DEA. No cenário do paciente que está na sala de parto, pensando em uma PCR, a gente pode utilizar um equipamento como o Baby
Baby Puff, perdão, o nome, onde é necessário também colocar o filtro EPA. Se esse paciente for submetido, né, ao nível da unidade neonatal, que em geral nas unidades de terapia intensiva a gente tem a bolsa, a válvula máscara, a gente vai utilizar sempre o filtro EPA. Se você usa um dispositivo com a válvula de PIP, você coloca nesta posição aqui o filtro EPA. Caso não, você já conecta diretamente aqui entre a máscara e o dispositivo, ok? Então, esses são os cenários que nós precisamos ter atenção, porque é necessário o uso, sem dúvida, do filtro durante a intervenção. E se o paciente para, estando ele em ventilação mecânica, qual é o procedimento que nós iremos adotar? São necessários ajustes nos parâmetros ventilatórios para evitar a sincronia. E, inicialmente, nós vamos incrementar a FO2 para 100%. Usar o modo pressão ou volume controlado e limitar a pressão ou volume para garantir adequada expansibilidade torácica entre 4 e 6 ml por quilo de peso. Um outro aspecto importante é ajustar o trigger, deixando o ventilador menos sensível, para evitar o alto disparo durante as compressões torácicas e assim prevenirmos a hiperventilação e o aprisionamento aéreo. No caso das crianças, nós devemos ajustar a frequência respiratória para 10 e nos neonatos para 30 e avaliar a necessidade de ajuste do nível de PIP para manter o equilíbrio entre os volumes pulmonares e retorno venoso. Em relação à avaliação do nosso paciente, eu gostaria de compartilhar, eu imagino que alguns de vocês já conheçam, que esse é um instrumento de extrema validade na prática, validado no Brasil, a escala FSS, né, a escala do status funcional. É uma escala muito simples de aplicar, que nós devemos imediatamente, à admissão do paciente, ter essa informação desse baseline, acompanhar ao longo da internação e ao final da sua alta avaliando sim o desfecho desse paciente. É um indicador que é extremamente válido pensando em planejamento, pensando em segmento desses pacientes, e ele tem, de uma maneira muito simples, né, e objetiva aqui, a delimitação de cada item. Então, nós vamos avaliar o estado mental do paciente, a funcionalidade, a comunicação, o funcionamento motor. Vamos observar o estado de alimentação e o estado respiratório. E aí, conforme a pontuação que esse paciente recebe, ele vai ter uma categoria específica. Então, ela considera, né, uma pontuação de estado funcional adequado de 6 a 7, mas o paciente que tem uma pontuação acima de 20 é um paciente extremamente grave. Então, aquele paciente que está em coma, não responsível, que não tem respostas normais ao toque, que não tem comunicação, que tem um severo comprometimento motor, que apenas recebe nutrição parenteral e suporte ventilatório invasivo em 24 horas, é um paciente com uma disfunção muito grave. Ele tomou 5 em cada um dos domínios. Só que esse paciente pode ir evoluindo para melhor. A gente espera que ele evolua de maneira positiva com as intervenções clínicas e esse paciente vai ser acompanhado diariamente. Então, eu sugiro que, caso vocês não tenham ainda aderido ao uso desse instrumento, que façam, porque é de extrema valia para o acompanhamento, é extremamente válido para acompanhar os pacientes no segmento hospitalar. Também chama a atenção da síndrome dos cuidados pós-intensivos em crianças. Esse modelo, ele é muito interessante porque ele observa de uma maneira muito clara a observação da criança e da sua família, dos seus irmãos, dos seus pais, dentro do contexto da experiência da terapia intensiva. Essa criança, muitas vezes, ela vai evoluir com um comprometimento não só na saúde física, mas na saúde cognitiva, na saúde emocional e na saúde social. E isso vai ter, sem dúvida, impacto no neurodesenvolvimento dessa criança, na sua funcionalidade. Sendo que a trajetória de recuperação de cada um desses domínios é completamente diferente, não necessariamente vão ocorrer todos ao mesmo tempo. A criança pode manter-se melhor fisicamente, mas ela tem muitas dificuldades relacionadas ao contexto emocional, social e cognitivo. E aí, como nós prevenirmos, então, a síndrome dos cuidados pós-intensivos em crianças? Esse bundle, que inicialmente nós conhecemos até a letra E, ele recebe agora atualmente também as letras F, G e H. Porque cada vez mais nós estamos entendendo o cuidado sob uma perspectiva multidimensional.
Então vejam que no A, que é o manejo da via aérea, o B, os testes de respiração espontânea, o C, a comunicação efetiva, cuidados, né, na coordenação, da assistência, avaliação de delírio no D, o E, que é a mobilização precoce, mas, vou falar um pouquinho adiante, o E, o F, o G e o H trazem questões muito relevantes. Pensar na família e no segmento desse paciente para os serviços de referência no pós-internação. Seria esse ambulatório de follow-up de pós-cuidados intensivos. Pensar na manutenção da boa comunicação, da comunicação eficiente, da comunicação não violenta. E também pensar na questão da educação à saúde, de oferecer um equipamento para aquela família, suporte, cartilha, materiais que sejam eficientes para auxiliá-los, para ajudá-los na compreensão do processo. Particularmente em relação à mobilização precoce, pessoal, nós chamamos a atenção que essa mobilização ela precisa ser segura e progressiva, com atividades apropriadas ao neurodesenvolvimento, iniciando com movimentos passivos e progredindo para movimentos ativos assistidos na presença do despertar diário. Em relação aos critérios de níveis de atividades, a Sobrafic vem publicando muitos documentos extremamente interessantes, trouxe essa comunicação e de mobilização precoce que eu achei extremamente válida. Então, eles consideram o nível 1, 2 e 3, em termos de gravidade. O nível 1 seria aquela criança com via aérea difícil, utilizando parâmetros ventilatórios mais elevados, ou que fez traqueototomia recentemente, que ainda está sob droga vasoativa, sedado. Essa criança ela vai receber mudança de decúbito, posicionamento funcional, cuidados em relação à integridade da pele, à manutenção da sua integridade em todo o seu sentido de posicionamento. Né? O posicionamento funcional é muito importante para a ventilação, inclusive do paciente. Pensando no nível 2, é aquela criança que já está mais responsiva, com parâmetros mais moderados, mas ainda pode estar com acesso, utilizando inclusive terapia de substituição renal. Esse paciente, com um acordo com toda a equipe, a gente já pode tentá-lo, sentar, colocar essa criança em uma posição mais elevada e até retirar e colocá-lo numa poltrona, por exemplo. No nível 3 é o paciente que usa DNI com FO2 até 60%, oxigenoterapia, é uma criança que já tem um nível de consciência satisfatório que pode, inclusive, né, deambular dentro da unidade. O que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente propõe atividades que sejam significativas para a criança, que sejam de fato envolventes. E não apenas levantar o braço, levantar a perna, mas trazer para o contexto de fato do cuidado na infância. Pois bem, em relação à média complexidade, vamos pensar que essa criança felizmente superou essa fase adversa, de crítica e difícil, e essa criança precisa de cuidados na média complexidade. Então, como nós procedemos? Antes de mais nada, eu queria lançar essa pergunta. Por que a gente vai realizar esse segmento de pacientes com Covid-19, né? Eu não coloquei interrogação, mas eu estou colocando aqui esse artigo e fazendo aqui esse questionamento a vocês, porque muitos têm falado nesse momento sobre isso. No primeiro momento a gente viu poucas publicações a respeito da reabilitação pós-fase aguda da Covid-19 e hoje já se tem publicações com bastante teor, com muitas informações interessantes que vocês podem até se debruçar posteriormente. Essa é uma revisão sistemática com meta-análise que fala dos desfechos a longo prazo dos sobreviventes da SARS e da MERS. E aí esses autores, eles identificaram, vou falar de uma maneira muito resumida aqui, que grande parte dos pacientes apresentavam comprometimento da função pulmonar, presença do transtorno do estresse pós-traumático e elevados níveis de ansiedade e depressão. Isso também tem sido abordado em relação à Covid-19 e esse cenário pós-terapia intensiva e a necessidade da reabilitação. Então, os pacientes eles têm apresentado de muitas dificuldades em vários aspectos, em muitos domínios da sua saúde, tanto na função respiratória, função neurológica, cardiovascular, no estado nutricional, na mobilidade, dor, pacientes com alteração da comunicação, cognição e comportamento, desfechos duros em relação à sua função psicossocial e também um elevado nível de fadiga. Isso
tem sido muito discutido, inclusive por esse grupo britânico, que tem documentos importantes e bem esclarecedores. Então, esse grupo também propôs um modelo de cuidados pós-intensivos que eu gostaria de compartilhar com vocês, no qual é colocado aqui, né, a necessidade já da prestação da reabilitação e um olhar da equipe multiprofissional, já inclusive com ferramenta de triagem para a síndrome dos cuidados pós-intensivos, ainda a nível, né, hospitalar. Veja que ele vai se antevendo às possíveis dificuldades que os pacientes apresentam. No cenário de transferência desse paciente para seu domicílio, esse paciente vai ser submetido a um screening estruturado por teleconsultório e o teleatendimento em saúde novamente aparecendo, e esse paciente ele vai, num processo de recuperação, ser submetido a tanto atendimento virtual, quanto inclusive atendimento face-to-face, que é o atendimento presencial, e a necessidade de segmento com a equipe multidisciplinar. Esse MDT follow-up é importantíssimo, então fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas, enfim. Nesse cenário dos serviços médicos em assistência aos pacientes com Covid-19, é importante pensar que mandarão de reabilitação pulmonar e podem fazer também o uso da reabilitação virtual, algo possível, mas, sobretudo, a possibilidade, colegas, de trazer esse conceito que não é novo, da reabilitação baseada na comunidade e que pode e deve ser incorporado às nossas rotinas. Pois bem, em relação à nossa avaliação e intervenção, nós vamos, obviamente, seguir o modelo CIF. Os pacientes eles podem apresentar disfunções respiratórias e metabólicas, disfunções musculoesqueléticas, psicoemocionais, e a partir da nossa avaliação de estrutura e função, dos níveis de atividade e participação, do contexto ambiental, dos fatores que atuam como barreira e facilitação, nós vamos propor a nossa intervenção. Esse grupo britânico ele trouxe um screening que é bem interessante, eu estou compartilhando aqui com vocês, no qual eles colocam como o paciente ele se apresentava antes da Covid e no momento atual, e ele aborda questões relacionadas à respiração, à voz, à deglução, à nutrição, mobilidade, fadiga, cuidados pessoais, continência, desconforto, cognição, ansiedade, depressão. Então é extremamente útil e a gente pode pensar em fazer ajustes para a nossa realidade, usar também esses instrumentos como forma de abordagem para os nossos usuários. Em relação à avaliação, alguns autores têm discutido a questão dos testes de campo, o que é que pode ser feito remotamente, mas se pensarmos também numa abordagem presencial, não vamos poder fazer procedimentos que gerem aerosol, por exemplo. A gente não vai fazer espirometria com os pacientes nesse momento, né? Está proscrito. Mas a gente pode, por exemplo, avaliar a força muscular de preensão através do HIIT-WIP, que muitos serviços hoje dispõem desse recurso. Lembrando que a força do HIIT-WIP é um forte preditor da capacidade da aptidão cardiorrespiratória e pode ser utilizado como preditor de desfechos no contexto clínico da saúde da criança, claro que correlacionando com outras variáveis. Nós temos modelos diversos hoje no mercado e podemos usar dados normativos. Tem essas duas publicações, esse artigo que se reporta a população chilena e esse é a população brasileira, para que a gente tenha uma percepção de normalidade e ver como aquela criança se encontra em relação aos seus valores preditivos e assim podermos acompanhá-lo. Há também a possibilidade de avaliar a mobilidade e de participação com esses dois instrumentos, o TUG e o PEDCAST. O PEDCAST é um software que ele é pago, mas ele é extremamente útil como instrumento de avaliar o nível de atividade de participação, onde a gente avalia, junto com a criança e sua família, atividades diárias, mobilidade, função social e cognitiva e função de responsabilidade. Então, não podemos aplicar teste de função pulmonar, muito menos teste de exercício máximo e submáximo. Então, a gente não vai fazer TCC, nem shuttle teste nesse momento. Nesses pacientes pós-Covid, nas primeiras 6 a 8 semanas. Tá? Posteriormente, a gente pode avançar em alguns outros testes funcionais. Em relação à reabilitação, é recomendada a realização de exercícios de baixa intensidade no ambiente domiciliar, incluindo fortalecimento muscular, e considerar uma tolerância de 3 pontos ou menos para dispneia e ou fadiga, de acordo com a escala de Borg modificada.
Esses dois documentos eu coloco aqui para vocês consultarem, são muito úteis, eles trazem orientações, né, da reabilitação pós-Covid, são dois statements bem interessantes, vocês podem consultar posteriormente. Mas ambos, eles trazem de maneira consensual que a abordagem ela é individualizada e ela é centrada na pessoa. Então, o indivíduo A que teve Covid-19, a criança A não é igual à criança B, embora ambas tenham a mesma idade, a mesma, teoricamente, condição clínica, porque ambas são diferentes em contextos diferentes. Então, nesse sentido, nós vamos pensar em uma abordagem multidisciplinar e também intervenção focada na educação e saúde. Para finalizar, eu gostaria de trazer essa reflexão que compartilhei ao longo desses últimos tempos com alguns colegas, e é um editorial do grupo canadense. E convido que vocês leiam. E ele fala já no final sobre a seguinte questão: o surgimento da Covid-19 é outro lembrete da interconexão de pessoas e comunidades em todo o mundo, e de como nações em todos os níveis econômicos são cada vez mais interdependentes. Acreditamos que é hora de aplicar uma resposta interdisciplinar no século XXI, integrar totalmente fisioterapeutas e outros profissionais de reabilitação, em uma resposta robusta a surtos de doenças infecciosas. Perguntamos a nós mesmos: se não o coletivo, quem? E se não agora, quando? Então, esse é o momento que nos convida a repensarmos as nossas práticas como profissionais e aonde a gente está e onde a gente quer chegar. Para finalizar, eu vou deixar aqui o caso do problema que nós vamos discutir no fórum na sequência. Paciente JS, sexo masculino, 10 meses, sem antecedentes de doenças prévias. Nasceu em boas condições, com história de desenvolvimento neuropsicomotor normal e calendário vacinal atualizado. Desmame do seio materno aos 3 meses, com aleitamento materno exclusivo até então. Realizou transição alimentar neste período, sem dificuldades. A genitora refere que há 5 dias observou obstrução nasal e febre, e há 24 horas ele cursou com queda do estágio geral. Dirigiu-se à UPA, onde foi avaliado. No momento apresentava uma frequência respiratória de 70 incursões por minuto, com a frequência cardíaca de 148 batimentos por minuto, temperatura de 39 graus Celsius, saturando 91 em ar ambiente. Nós temos aqui basicamente 3 cenários, pensando na aula que a gente acabou de apresentar. Cenário 1, pessoal, seria o manejo inicial desse paciente na UPA, e aí eu trago um desfecho. Após 6 horas, sob monitorização e cuidados, evoluiu com insuficiência respiratória aguda, com palidez, carga de saturação para 85, frequência respiratória de 80, tiragem subdiafragmática, frequência cardíaca de 95. Cenário 2, o manejo do paciente frente a esses sinais clínicos de piora na UPA. Desfecho sequencial. Na condição seguinte, o paciente recebeu os cuidados necessários e foi regulado para uma UTI pediátrica. E aí, no cenário 3, como manejar esse paciente na UTI pediátrica como fisioterapeuta. Eu agradeço a oportunidade a todos os professores envolvidos, a todos os alunos, e espero que esse realmente seja um ambiente produtivo e de muito aprendizado e trocas para todos nós. Grande abraço e vamos em frente. Obrigada, aqui está o meu e-mail caso queiram falar comigo.